Acho que ficou claro, né? Deixa eu ver se eu entendi bem, que até na espiritualidade essas coisas também se confundem. Ou não é? Mas sempre se confundiu, meu neto. Não tem porquê. É que o que acontece, meu filho? Se nós olharmos a espiritualidade, e isto é bíblico, a espiritualidade evoluída do planeta é fraternal, ela não é religiosa. Abaixo dessa espiritualidade fraternal em Cristo, os grandão lá, eu estou aqui com um paninho de chão, tu sabe bem disso, não sabe? Mas Tô eu estou sabendo. falando dos grandão lá, quem pode? Tá bom, meu neto? Esses aí não se preocupam com modismo religioso, nem doutrinário, nem praudimático. Eles sabem que a lei é amor e amar, ponto. E eles vão se mesclando aí com as filosofias, com as doutrinas, com as teologias e tudo mais que você já sabe. Abaixo desses seres, há espíritos benévolos, muito esclarecidos, mas que são espíritos que ainda têm os seus declínios mais europeus, mais africanos, mais asiáticos, mais americanos. Mesmo sendo espíritos, eles ainda conservam no seu mapa interior de sensações e impressões uma multiplicidade que ainda coliga eles em alguns tipos de vontades e desejos que moldam o seu ser. Aí você vai encontrar Dr. Bezerra de Menezes vindo como um branco velho. E você vai encontrar Pai Benedito de Aruanda vindo como um preto velho. Qual que é a moral disso? Tá tudo certo. Já pensou se eu viesse como se fosse um rapazinho? E já pensou se Bezerra de Menezes como espírito viesse como um rapaz? Será que vocês acreditariam no manifesto? Isto é fé raciocinada, meu filho, porque eu estou falando de espírito. E espírito pode fazer isso. Ainda mais Bezerra de Menezes, que é um espírito esclarecido. Você entendeu onde eu quis chegar, meu neto? Entendi. Então, vocês vão criando moldes de aceitação de manifesto espiritual. E os bons espíritos aceitam isso numa boa, como vocês aqui brasileiros falam. Para nós não nos incomoda em nada, porque a evolução é vocês que estão retardando a evolução, vocês só dão voz para nós falar dentro da doutrina, dentro da filosofia, dentro da ritualística, dentro da mística, dentro da religião, enquanto Kardec e os bons espíritos assim eram evocados para falar de quê? De vida humana, de espiritualidade ecumênica, fraterna e universal, coisa que não se faz hoje. Expliquei de novo, meu neto. Pai Benedito, a espiritualidade, seja no contexto espírita, no contexto católico, evangélico, muçulmano, a espiritualidade, quando ela entra em contato com o ser humano, para poder passar uns ensinamentos, para poder recomendar, refletir, ela está praticando o quê? Caridade, ela está praticando justiça social, ela está praticando caridade propriamente dita. A sua ganguezinha que você faz parte, que você fala, eles praticam o quê exatamente? Meu neto, a minha ganguezinha, a minha facçãozinha bem miudinha, tem uma mentalidade fraternal. Não tem um princípio espírita, nem dogmatismo, nem teosofias, nem filosofias onde são ligadas liturgias ritualísticas religiosas, afros, aborígenas e tudo mais. Por mais que eu venha como preto velho, neste médio, e por mais que eu possa vir como outras roupagens em outros médios por aí, a minha essência é fraterna, não é religiosa. Então, posso falar pela minha gangue, pela minha turma, que é muito pequena, meu. Nós viemos fazer um ato de generosidade. Tanto é que eu estou aqui mascarado com o psiquismo do seu Edson e no brado, todas as mensagens que saem de mim pelo seu Edson devem ser analisadas, porque afinal eu tiro do arcabouço de fé, de crença, do psiquismo dele.
E quando eu ultrapasso um pouquinho o que ele acredita, são coisas que não deixam de ser perceptíveis à sua inspiração natural do seu espírito. Tipo, ele pode até não acreditar de forma lúcida, mas já há uma sementinha dentro dele. Então é muito difícil um espírito nos dias de hoje falar algo que não saia do script do medianeiro, ou que não saia da fórmula, do modo, do jeito e do recipiente aceitável pelas doutrinas, pelas filosofias, pelos dogmas. Você entende, meu neto? Por isso que Sim, vocês vê no dia de hoje espírito vindo em casa espírita e é espírita até os ossos, mesmo sendo espírito. Você vê espírito em casa de umbanda, sendo de umbanda e não arreda o pé. Tem algum problema nisso? Não. Ou é do espírito, coisa que não é tão rara assim, acontece. Se leva do plano espiritual que é, ou é da entidade, ou é dos dois. Mas na maioria das vezes é dos dois, viu, meu neto? Nos dias de hoje é dos dois. É dos dois. Então, o que eu posso dizer, meu filho, não generalizando, é que nos dias de hoje, 2024, como sempre, a mediunidade sempre vai passar pelo filtro horas do psiquismo do médium, que está psicofônico incorporado, ou ora pelo psiquismo do grupo, da casa, da federação, da instituição de caridade. Isso, com toda certeza e respeito, particularmente como espírito eterno que todos somos, nos limita muito, mas é a nossa caridade generosa. Nós temos que ser generosos perante o olhar de caridade solidária como permútua que alguns desencarnados e encarnados têm entre si, perante os moldes da sua verdade e realidade, para que eles formatem, afomentem uma razão de ser das coisas, de desfrutar das coisas, ou até mesmo menosprezar algumas, para que haja evolução. Você entendeu, meu neto? Lembra entendi. que eu falei no Evangelho, quando eu venho como cálice, é um jogo de paciência. Eu não me submeto a caprichos, mas por generosidade, eu me assento, eu me aquieto nos arquetipos, eu me aquieto e me assento nos tipos, nos modos, nos moldes e nas maneiras de como as pessoas acham, aqui no Brasil, que deve ser uma comunicação de um espírito de luz. Como deve ser uma comunicação de um preto velho. Como deve ser uma comunicação, se deve ser pela internet, se deve ser só na casa espírita, se deve ser na seara de Umbanda. Para nós espíritos, com todo respeito, isso são só entraves. Porque se nós espíritos não temos limites, nem a mente humana, o espírito, o suspiro e a inspiração tem. Mas nós respeitamos os dogmas, os pragmatismos, o grau de moralidade que está sempre em afumentação e transmutação evolutiva ou regressiva de grupos religiosos que tende no seu arcabouço de razão e de realidade o que eles acham ser verídico, verdade, e acham ter valor de comunicação espiritual. Aí eu repito, fazer o quê, meu neto? Então, eu posso dizer que para espíritos que trabalham na fraternidade em Cristo, não nos limita a trabalhar, mas se for dar uma mensagem, nos limita, meu neto. Você não vê eu venho neste arquétipo de negro sul-americano. Eu já disse isso. Lá dos States. Se você pega um negro, eu posso falar isso porque seu Edson é negro, de raça negra. Um sulista americano raiz, você vai ver que ele é sarcástico. Eu venho assim porque eu gosto, que é para cutucar mesmo aqui no Brasil. Porque no Brasil, vocês têm um preto velho submisso na senzala, mestiço.
um preto velho que não sabe ler, não sabe escrever, um preto velho que não pode falar de filosofia, um preto velho que só tem falar meu gifio, minha gifia e juxemp. Tem alguma coisa contra isso, Benedito? Não. Muitas entidades já fecham a este modismo arquetipal, como tem entidades que, se não falam meus queridos, se não falam português rabuscado, se não falar louvado seja o nome de Jesus logo quando manifeste, logo quando vai embora, talvez não tenha tanta valia. Os ouvidos afoitos que necessitam deste tipo de sofismo religioso. É a mesma coisa, meu neto. Você gostou agora, não gostou? Acho que ficou claro, né? Deixa eu ver se eu entendi bem, que até na espiritualidade essas coisas também se confundem. Ou não é? Mas sempre se confundiu, meu neto. Não tem porquê. É que o que acontece, meu filho? Se nós olharmos a espiritualidade, e isto é bíblico, a espiritualidade evoluída do planeta é fraternal, ela não é religiosa. Abaixo dessa espiritualidade fraternal em Cristo, os grandão lá, eu estou aqui com paninho de chão, tu sabe bem disso, não sabe? Mas Tô eu estou falando, sabendo. tô falando dos grandão lá, quem pode? Tá bom, meu neto? Esses aí não se preocupam com modismo religioso, nem doutrinário, nem pragmático. Eles sabem que a lei é amor e amar, ponto. E eles vão se mesclando aí com as filosofias, com as doutrinas, com as teologias e tudo mais que você já sabe. Abaixo desses seres, há espíritos benévolos, muito esclarecidos, mas que são espíritos que ainda têm os seus declínios mais europeus, mais africanos, mais asiáticos, mais americanos. Mesmo sendo espíritos, eles ainda conservam no seu mapa interior de sensações e impressões uma multiplicidade que ainda coliga eles em alguns tipos de vontades e desejos que moldam o seu ser. Aí você vai encontrar Dr. Bezerra de Menezes vindo como um branco velho. E você vai encontrar Pai Benedito de Aruanda vindo como um preto velho. Qual que é a moral disso? Tá tudo certo. Já pensou se eu viesse como se fosse um rapazinho? E já pensou se Bezerra de Menezes como espírito viesse como um rapaz? Será que vocês acreditariam no manifesto? Isto é fé raciocinada, meu filho, porque eu estou falando de espírito. E espírito pode fazer isso. Ainda mais Bezerra de Menezes, que é um espírito esclarecido. Você entendeu onde eu quis chegar, meu neto? Entendi. Então, vocês vão criando moldes de aceitação de manifesto espiritual. E os bons espíritos aceitam isso numa boa, como vocês aqui brasileiros falam. Para nós não nos incomoda em nada, porque a evolução é de vocês, é vocês que estão retardando a evolução, vocês só dão voz para nós falar dentro da doutrina, dentro da filosofia, dentro da ritualística, dentro da mística, dentro da religião, enquanto Kardec e os bons espíritos assim eram evocados para falar de quê? De vida humana, de espiritualidade ecumênica, fraterna e universal, coisa que não se faz hoje. Expliquei de novo, meu neto. Então fica a entender, uns vão gostar ou não, que ainda existe muitos espíritos, assim como eu, que são ainda entrelados e amarrados neste novelo de modismo. Agora, raros são os espíritos que hoje vão ali, botam um macacão, uma roupa de Joana de Ângeles, aí depois, lá num outro estado do mesmo Brasil, bota um aventalzinho de vovó Maria Conga. E continua em essência Joana. São raros os espíritos que, logo ali no Rio de Janeiro, vem como Mata Virgem, talvez aqui em Salvador, em São Paulo, o doutor Bezerra de Menezes. Vai falar isso. Quem é que vai acreditar nisso, meu neto?
Porque o mesmo Bezerra, ele não pode dizer que ele vem como caboclo, mas eu posso dizer que eu venho como um médico francês, se eu quiser. Eu posso, porque é verdade. Qual que é o problema disso? Você entende a dificuldade de nós espíritos? Porque se Bezerra diz que vem como preto velho Xeriquijé, porque já foi, e Joana fala que vem como vovó Maria Conga, qual é a explicação que nós vamos ter sobre as entidades da Umbanda se os mesmos luminares chegam lá? Vai ficar difícil algumas explicações, não vai, meu neto? Com certeza. Apesar que muita gente sabe disso, mas sabe como é que é, né? Tem colocações de observações no plano espiritual que não é válido estudar, porque se eu estudar, vai ficar evidenciado que eu só faço o bem pela casca. E eu só pratico as mensagens do Cristo pela borda. Eu não levo para o meu coração. Graças a Deus, meu. Graças a Deus.